Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo que vamos tratar sobre os antidepressivos, compostos por mim, Adina Santos, por Adriane Risso, Lívia Souza e Larissa Aparecida. Depressão é um distúrbio do humor caracterizado pelo sentimento de tristeza, desamparo, diminuição ou perda de interesse em quase todas as atividades do cotidiano. Alguns estados depressivos podem ser acompanhados por sensação de inutilidade ou culpa excessiva, alterações do apetite com ganho ou perda de peso, insônia ou sonolência excessiva, queixas somáticas, fadiga, pensamentos negativos, diminuição da concentração e, em alguns doentes, é igualmente comum a idealização de morte. A Organização Mundial da Saúde considera a depressão uma desordem do humor, apresentando muitas facetas e uma variedade de possíveis etiologias que provoca forte impacto na qualidade de vida do doente e de seus familiares. A depressão é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento do número de casos e suas consequências sociais. Uma elevada porcentagem dos doentes com depressão desenvolvem tendências para o suicídio e podem evoluir para tentativas do mesmo. A depressão é um problema médico, é passível de tratamento e nas últimas 5 décadas a psicofarmacologia da depressão evoluiu muito e rapidamente aumentando o número de fármacos disponíveis no mercado. Assim, a gente tem a classificação da depressão. A gente tem a reacional, que é motivada por fatores externos, a endógena, que são alterações do organismo que podem encadear por motivos externos, afetivo bipolar, que é a oscilação entre a depressão e a mania, algumas endógenas, outras por uso de fármacos. E o mercado dispõe de diversos antidepressivos com eficácia para o tratamento da depressão. Apesar de diferenças estruturais do mecanismo de ação, os antidepressivos apresentam, de modo geral, a mesma eficácia entre as diferentes classes. No entanto, a farmacocinética das substâncias pode alterar a biodisponibilidade e os efeitos adversos das mesmas. A escolha do antidepressivo deverá ser baseada em fatores como a sintomatologia, a idade, o uso concomitante com outras terapias e a história clínica do paciente. Epidemiologia. A depressão apresenta prevalência maior em mulheres do que em homens. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2013, 7,6% dos adultos referiram ter recebido, em algum momento da vida, diagnóstico prévio de depressão feito por um médico profissional da saúde mental. A tabela apresentada pela PNS mostra que a quantidade de homens que haviam apresentado autorrelato de depressão era de 3,9%, enquanto as mulheres era de 10,9%. As faixas etárias com maior percentual foi de 30 a 59 anos, pois demonstrou que 8,8% das pessoas já haviam recebido diagnóstico de depressão em algum momento da vida. A prevalência de depressão tende a aumentar com a idade e o declínio nas faixas etárias mais idosas, como mostra uma pesquisa realizada com adultos nos Estados Unidos. Os 5 maiores consumidores de depressivos em 2009 no Brasil foram Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais. A fisiopatologia da depressão ela é complexa e não é mutuamente exclusiva, sendo que as hipóteses elas podem interagir entre si. A primeira hipótese é a mais clássica, é a da monoamnérgica, que sustenta que a depressão ela resulta de uma diminuição patológica na neurotransmissão de serotonina e ou norepinefrina. E com base nessa hipótese, a gente pode deduzir que o aumento na neurotransmissão da serotonina ou norepinefrina pode melhorar ou reverter a depressão. Então, como ela se trata de uma doença biológica relacionada com alterações patológicas ao longo prazo nas atividades da monoaminas, a depressão ela deve ser passível de tratamento com medicamentos. E a maioria dos antidepressivos eles produz alteração na sinalização das aminas. Só que essa teoria ela apresenta uma limitação, porque embora os antidepressivos sejam capazes de restaurar esses níveis de monoaminas rapidamente, o efeito clínico do tratamento ele só aparece cerca de
4 semanas após. E essa observação da latência para a ocorrência dos efeitos terapêuticos é uma limitação da teoria monoamnésica clássica da depressão. Pode passar. A segunda hipótese é a neurotrófica, em que existe a evidência sobre a importante função desempenhada por fatores de crescimento dos nervos, como o fator neurotrófico, derivado do encéfalo, na regulação da plasticidade neural, resiliência e neurogênese. Então, aí a depressão ela estaria associada a uma perda do suporte neurotrófico, e que as teorias antidepressivas efetivas elas vão aumentar essa neurogênese e a conexão sináptica nas áreas corticais, como o hipocampo. Então, um tratamento bem-sucedido ele vai resultar na alteração desses fatores tróficos, particularmente o BDNF e dos hormônios. Pode passar. A gente vê também alguns fatores neuroendócrinos, que é uma ocorrência de desregulação da glândula tireoide nos pacientes deprimidos, em que até 25% dos pacientes deprimidos, eles apresentam a função anormal da tireoide. E os esteroides sexuais, eles também estão implicados na fisiopatologia da depressão. Acredita-se que os estados de deficiência de estrogênio que ocorrem nos períodos pós-parto e na pós-menopausa, eles desempenham alguma função na etiologia da depressão em algumas mulheres. De forma semelhante, a deficiência grave de testosterona nos homens pode estar também associada a sintomas depressivos. Vamos passar. Os antidepressivos, as classes de antidepressivos utilizados para o tratamento. A gente tem os antidepressivos tricíclicos, os inibidores das monoaminoxidase, inibição da recaptação da serotonina, inibição da recaptação da serotonina e noradrenalina, inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina e dopamina e antidepressivos atípicos. A gente vê que essas classificações, ela fala de inibidores da recaptação e tal. Para que a gente saiba, vamos só revisar rapidinho. A gente vê que tem um potencial de ação é gerado e chega até o terminal axional. Nesse terminal vai haver a abertura dos canais de cálcio de voltagem independente que libera os neurotransmissores, né? As vesículas liberam os neurotransmissores e esses neurotransmissores eles vão se conectar com receptores do neurônio pós-sináptico. Quando eles se depois vai gerar uma resposta no neurônio pós-sináptico e essas aminas biogênicas vão ser recaptadas. Ela volta. Bonitinho. Os antidepressivos tricíclicos. Eles foram sintetizados por Tiller e Holsinger em 1891 e utilizados para esquizofrenia em razão da sua semelhança estrutural com as fenitiazinas, que são neuroepiléticos, mas não foi eficaz. Mas Kuhn notou uma melhora significativa dos sintomas depressivos dos esquizofrênicos deprimidos e decidiu testar em grande número de pessoas. Apresentou no Congresso Internacional de Psiquiatria, na Suíça, em 1957, e no ano seguinte as propriedades antidepressivas da imprimina, elas já tinham suas indicações e seus efeitos secundários já bem estabelecidos. A imprimina, ela é o primeiro representante dos tricíclicos e atualmente alguns outros autores trazem o melhor representante, a nortriptilina, por conta que ela tem menos, a gente vai ver lá na frente, que ela tem menos efeitos
adversas. O mecanismo de ação. E a gente... como é que elas são caracterizadas? A gente vê bastante semelhança à sua estrutura de 3 anéis, né, 2 aromáticos e um heteroátomo de nitrogênio. E o que vai variar as duas cadeias laterais, elas são idênticas, o que vai mudar ali é o ciclo mediano. O mecanismo de ação inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica, e a gente sabe que quando os neurotransmissores são liberados pelo impulso nervoso, eles são, em grande parte, interrompidos pela recaptação das aminas para o interior do terminal nervoso. Então, ela inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina na fenda sináptica. Então, essa inibição da recaptação ela aumenta a concentração dos neurotransmissores em contato com os receptores, acaba incrementando assim a atividade do circuito neuronal. A ação pode ser referencial, ou seletiva, de acordo com a relação clínica dos antidepressivos e a inibição, a recaptação de um ou outro neurotransmissor. O que acontece na seletividade é que as aminas terciárias e as aminas secundárias. As aminas secundárias, elas têm mais... As aminas secundárias como a desipramina e a nortriptilina, que eu falei atrás, elas são mais potentes bloqueadores da recaptação da adrenalina. E as outras 4 mais potentes recaptador da recaptação de serotonina. Porém, alguns autores eles falam que na prática essa distinção é pouco importante, porque elas vão ser desmetiladas em aminas secundárias, e assim a inibição da recaptação de ambos os neurotransmissores. Dessensibilização dos receptores pré-sinápticos alfa-2. O que a gente vê? Que atualmente acredita-se que a atenção está mais voltada para, em vez de atuar bloqueando a recaptação das aminas biogênicas, atua dessensibilizando os receptores pós-sinápticos, porque o imprimidol e a mianserina, por exemplo, eles são antidepressivos clinicamente eficazes e não atuam na inibição da recaptação das aminas biogênicas, e as anfetaminas e a cocaína são potentes bloqueadores da recaptação das aminas biogênicas, mas não possuem ação antidepressiva. Elas provocam ação euforizante aguda. Então, o que é que fica pra gente aqui? E o tempo que é utilizado para... enfim, é isso. E, tipo, o tempo que dessensibiliza os receptores pós-sinápticos acaba combinando com o tempo terapêutico. Então, acaba sendo uma teoria mais aceita e que faz mais sentido. Então, vamos lá. A farmacocinética. Ela é bem absorvida por via oral, amplamente distribuída, lipofílica. A concentração plasmática de 2 a 8 horas, aumenta a metabolização hepática, meia-vida plasmática de 20 a 30 horas e eliminação de 7 a 10 dias. Os efeitos indesejados, a gente vê, temos nos pacientes mais sensíveis pode surgir crises convulsivas de 1 a 4%. A confusão mental é frequentemente motivada por doses excessivas dos pacientes idosos. Alguns tricíclicos, em particular a amitriptilina e a doxipina, elas podem causar sonolência e sedação excessiva. O efeito sedativo parece estar relacionado com a potência do bloqueio dos receptores histamínicos H1 e outros tricíclicos podem gerar insônia e agitação. Por essa falta de seletividade, os tricíclicos eles apresentam efeitos indesejados ligados a antagonismos dos receptores histamínicos H1,
podendo gerar ganho de peso, sonolência, antagonismo adrenérgico, adrenérgico alfa 1, que quando são bloqueados promovem vasoconstrição, tontura, hipotensão, sonolência, alteração do antagonismo colinérgico M1, podendo causar constipação, visão turva, boca seca. E, dentre eles, assim, o que tem menos efeitos é a nortriptilina. Outro efeito indesejado é a indução da transição do quadro depressivo para excitação maníaca ou estado maníaco-depressivo agitado. Nos pacientes portadores de transtorno bipolar do humor, os triciclos podem provocar o aparecimento de uma mania ou uma hipomania através da virada do humor, as chamadas psicoses tóxicas, provavelmente relacionadas à ação anticolinérgica central, que podem ser observadas especialmente nos pacientes idosos. Tolerância e dependência física. Os sintomas de dependência física são mal-estar, calorquias, corias e mialgias, e recomenda-se interromper gradualmente ao longo de uma semana ou mais, né, quando isso acontece. Os tricíclicos, eles podem ser muito perigosos quando eles são utilizados em quantidades excessivas. As tentativas de suicídio com os triciclos são frequentemente mortais, por doses elevadas e ausência de tratamento precoce. As interações medicamentosas, a gente vai ter, eu gostaria de frisar, assim, interações medicamentosas, os fármacos que modificam os níveis plasmáticos dos tricíclicos. Gostaria de frisar os barbitúricos, que parecem diminuir os níveis plasmáticos dos tricíclicos em razão da indução enzimática do sistema microhepático. Os barbitúricos são, portanto, desaconselhados nos pacientes em uso de tricíclicos. E também, diversos autores assinalaram uma inibição na metabolização dos tricíclicos, com consequente aumento nos seus níveis plasmáticos pelos neurolépticos, especialmente a clorpromazina, perfenazina, haloperidol e levometromazina. E o mecanismo sugerido consiste na diminuição da hidroxilação. Dando continuidade, agora falaremos sobre os inibidores da monoaminoxidase. Pode passar. Bom, um breve histórico sobre os inibidores da monoaminoxidase. A gente vai lá para 1951 e onde foi descoberto a iproniazida, que foi desenvolvida e utilizada para o tratamento da tuberculose. E a partir disso, percebeu-se que ela tinha efeitos tanto na euforia quanto no humor, que, como já foi citado por Adna, podem ser sintomas, sim, de pacientes com quadros depressivos. Posteriormente, a iproniazida foi descoberta como inibidor da IMAL, como eu já disse, e a partir disso, outros inibidores foram sendo descobertos, como a feneuzina e outros que vamos ver ao decorrer da apresentação. Na imagem, a gente pode ver também a estrutura da iproniazida e, a partir de agora, vamos ver de fato os inibidores da monoaminoxidase. Pode passar. Bom, a monoaminoxidase é uma enzima que está diretamente relacionada no metabolismo da serotonina, noradrenalina e dos neurotransmissores catecolaminérgicos. Existem duas formas da MAL, a A e a B, e existem diferenças entre elas. Acerca da MAL-A, a gente pode falar que ela é responsável por metabolizar a serotonina e a noradrenalina, que encontram-se no sistema nervoso, no trato gastrointestinal, na placenta e no fígado.
Além disso, a sua inibição está relacionada diretamente ao efeito antidepressivo e, além disso, ela também pode agir no caso de quadros hipertensivos. Ela é responsável pelos principais efeitos adversos entre os inibidores da monoaminoxidase. E também temos a B, que ela é responsável por metabolizar o substrato de feniletilmina e a dopamina, que normalmente são encontradas no sistema nervoso e nas plaquetas. Além disso, ela é também utilizada na atividade terapêutica antiparquinsônica, que o fármaco responsável é a selegilina. Como a gente pode ver, né, que os antidepressivos, eles não agem somente na depressão, eles podem ser também utilizados em outros tratamentos de outras doenças, e vamos ver um pouquinho disso ao decorrer da apresentação. Deixa eu passar. Acerca do mecanismo de ação, em algumas referências a gente pode encontrar um mecanismo de ação único, tanto para mal A quanto para mal B, mas resolvemos trazê-los aqui divididos. Então, a mal A ela é responsável por permitir que haja o aumento da concentração de neurotransmissores na fenda sináptica, que já foi explicado por Adna lá naquele mecanismo de ação mais geral, e isso leva a um aumento de serotonina e noradrenalina. Quanto a mal B, ela previne que a dopamina seja metabolizada no cérebro e convertida em dopa-C, que é um metabólito da dopamina. Desta forma, haverá mais dopamina disponível no cérebro. E qual a importância disso, né? Qual é a ação da dopamina? Ela é fundamental, né? Influencia, tem relação com as emoções, a atenção, o humor e entre outros fatores também. Além disso, ela atua no sistema motor e, como eu disse anteriormente, ela também está relacionada com a doença de Parkinson, pode ser utilizada no tratamento. Então, é justamente por isso, porque sua deficiência pode afetar os movimentos. Então, por isso, ela é comumente utilizada. Quanto à farmacocinética, podemos dizer que elas são bem absorvidas por via oral, sua biotransformação é hepática, rápida por oxidação e sua excreção é pela urina. Pode passar. Além disso, a gente também pode classificar os inibidores da monoaminoxidase como não seletivos, e irreversíveis, que aí a gente pode citar a iproniazida, a feneosina, entre outros, como temos aqui na tabela exposto. Os seletivos e irreversíveis, no caso, a clorgelina, que é uma MAO-A. E temos também os inibidores reversíveis da MAO-A, que como exemplo a gente pode citar a toloxatona. E temos também outros exemplos na tabela. Pode passar. Bom, acerca das interações medicamentosas, a gente pode dizer que o tratamento com esses inibidores só deve ser iniciado após 1 semana da descontinuação do tratamento com outros medicamentos antidepressivos, ou seja, não deve haver interação. Além disso, a interação entre essas substâncias pode originar uma síndrome serotoninérgico, que é caracterizado por um aumento exacerbado de serotonina na fenda sináptica. E é por isso, devido a essas tantas interações, que eles são raramente utilizados. Como exemplo também dessas interações, a gente selecionou 2, mas existem outras várias. E a gente trouxe aqui os anticolinérgicos, que caso tenham interação com os inibidores, têm seus efeitos potencializados. Quanto ao álcool, pode ter risco de crises hipertensivas, caso a bebida seja rica em tiramina, que vamos ver um pouquinho mais à frente também o que é que causa, caso haja interação, e entre outros. Pode passar. Agora, falando um pouquinho dos efeitos adversos, que são os efeitos inesperados, mas aqui a gente também tem alguns que são esperados, né? Que de fato é bem comum quanto aos pacientes que fazem uso de antidepressivos. E a gente também dividiu entre irreversíveis e reversíveis, que seus efeitos são um pouquinho diferentes, um pouquinho muito no caso. Que a gente viu lá que tem alguns que são responsáveis pelos principais.
Quanto aos irreversíveis, a gente pode citar que seus efeitos podem atingir o sistema nervoso central e autônomo, pode gerar crises hipertensivas, que leva ao efeito queijo, citado no slide anterior. E, afinal, o que é esse efeito queijo? Ele é gerado quando ocorre uma potencialização dos efeitos cardiovasculares de tiramina pelos inibidores irreversíveis da monoxidase. E aí, afinal, essa inibição vai levar ao quê? Ela vai resultar na grande entrada de tiramina na circulação, e isso vai gerar uma grande liberação de noradrenalina, que vai acabar vai causar uma resposta hipertensiva que pode ser fatal. É por isso que é recomendado que pacientes que façam uso desses inibidores que tenham a dieta da tiramina, que podem estar presentes em bebidas, em queijos, enfim, em alguns alimentos. E também podemos ter casos de necrose hepática aguda e algumas interações adversas. Quanto aos reversíveis, sua incidência e sua gravidade é muito mais baixa quando comparada aos irreversíveis. E também podemos ter a presença de insônia, irritabilidade, agitação e hipomania, que é o desenvolvimento de pequenas manias. Pode passar. Todos os inibidores vão ter suas contraindicações e elas vão ser adequadas conforme o perfil do paciente, a idade, que a Gina já disse lá no começo. E no caso dos inibidores da monoaminoxidase, as contraindicações são hipertensão arterial e os AVCs, né? Acidentes vasculares cerebrais. Então, pacientes que apresentem esses quadros devem ter cuidado, mas deve ser falado com o médico. Antecedentes de insuficiência hepática, toxicomania, alcoolismo crônico e entre algumas outras contraindicações. Pode passar. Quanto aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que vamos falar um pouquinho sobre eles agora, dando início à nossa terceira classe, pode passar. Vamos falar também sobre um breve histórico, né, como já vimos falando. Eles foram desenvolvidos a partir dos tricíclicos, que a Adna já falou para a gente também o que é que acontece, o que é que está envolvido nesse processo. E ele foi desenvolvido com o objetivo de diminuir a afinidade pelos receptores adrenérgicos, colinérgicos e estaminérgicos, e aumentar também a afinidade para as bombas de recaptação da serotonina. Além disso, o primeiro inibidor seletivo de recaptação de serotonina a ser descoberto foi a fluoxetina. Vamos falar um pouquinho dela também mais à frente. Pode passar. Afinal, né? Quais são os medicamentos, os fármacos que estão no mercado hoje? A gente tem a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e a fluvoxamina. São alguns desses que estão presentes hoje aí no mercado e são comumente utilizados. Pode passar. Quanto ao mecanismo de ação, a gente pode dizer que eles inibem a recaptação da serotonina na fenda sináptica e, com isso, há mais neurotransmissores disponíveis para exercer a atividade serotonérgica. Pode passar. Nessa imagem aí fica mais claro o que foi dito, então a gente pode ver a fenda pré-sináptica, o bloqueio da recaptação de serotonina por esses inibidores acontecendo, ali como 5-HT a gente tem a serotonina, então fica um pouquinho mais claro, assim espero, nessa imagem o que de fato acontece no mecanismo de ação desses inibidores. Pode passar. Bom, dando continuidade, a gente também deve falar sobre a farmacocinética, né? Viemos aprendendo também isso durante o semestre. Então, a administração é por via oral, sua meia-vida de eliminação é compatível com a dose única diária. Além disso, conseguem se ligar fortemente a proteínas plasmáticas, aumentando sua concentração no plasma, mas também há exceções, né? Como no caso da fluvoxamina, que age em menor proporção. Sua biotransformação é hepática e sua eliminação pode ser tanto pelas fezes quanto renal. Pode passar. Agora falando sobre os efeitos adversos, né, que já vimos que acontecem em todos os casos. No caso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles possuem uma ação mais seletiva e um perfil mais tolerável, quando comparados a outros antidepressivos. Então, existem algumas diferenças entre esses
fármacos, medicamentos, mas no geral são esses. Efeitos gastrointestinais, que a gente pode ter como exemplo a prisão de ventre ou diarreia. Psiquiátricos, a gente pode citar aí, por exemplo, ansiedade, insônia ou agitação. Como efeito neurológico, a gente pode citar tremores, alteração de peso, pode ser tanto ganho quanto perda, mas também vai depender do medicamento, vai depender do paciente também, como ele reage àquele fármaco. A disfunção sexual, como exemplo, a gente pode citar o retardo ejaculatório, que é muito frequente acontecer. Temos também reações dermatológicas, sono, fadiga. São esses alguns dos efeitos adversos causados por esses inibidores. E afinal, quais são as interações medicamentosas que a gente pode ter no caso desses inibidores? Como eles têm uma ação bastante seletiva, isso pode aumentar muito o risco de interação com outras substâncias que afetam a transmissão de serotonina. Além disso, as suas vias de metabolismo, a CYP, elas também podem influenciar. A gente trouxe aqui como exemplo a fluoxetina, que é um potente inibidor da CYP2D6. Mas existem também outras interações, que se a gente fosse trazer aqui para mostrar para vocês, a gente passaria muito tempo falando, pois são muitas. Além disso, também a gente trouxe como exemplo caso haja interação com beta-bloqueadores, como, por exemplo, o propranolol, o metoprolol. Também não vai ser bom para o paciente, então é importante se atentar a isso. No caso também, trouxemos os antihistamínicos, que como exemplo tem a terfenazina e entre inúmeros outros. A lista de interações medicamentosas para esses inibidores é extensa. Pode passar. E as contraindicações, Quais são? Que devemos nos atentar sempre às contraindicações. E aqui temos duas: o uso na gestação e na lactação. Mas por quê, Por que será? Bom, quando paramos para pesquisar, a gente viu que tem uma maior incidência, Tem bastante relatos de partos prematuros com o uso desses inibidores. Além disso, os neonatos podem mostrar sintomas de abstinência. Aí a gente volta lá para a fluoxetina e o citalopram, que foi citado, que eles são distribuídos para o leite materno em níveis terapêuticos e o uso em lactantes não é recomendado. Então, deve ser atentado a esse ponto. E também o uso em pacientes com doenças crônicas do fígado, que também é uma contraindicação. Pode passar. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Sempre que fomos procurar fontes para fazer a apresentação, os autores, para explicar o funcionamento, para falar sobre os inibidores de serotonina e nora, os inibidores da recaptação da serotonina e nora, eles explicavam a partir de exemplos. O Penildon, que foi o que decidimos trazer, ele escolheu a venlafaxina, que é a primeira representante do grupo, desse relativamente novo grupo de antidepressivos. E o milnaxiprano, que a gente vê aqui eles bonitinhos. O mecanismo de ação, ele é dual, ele age inibindo tanto a recaptação da serotonina quanto da noradrenalina, assim como os antidepressivos tricíclicos. A venlafaxina é um potente inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina e um fraco inibidor da recaptação de dopamina, mas quando é usada acima de 150 mg por dia. Ela não tem afinidade in vitro com receptores muscarínicos, histaminérgicos, alfa-1 adrenérgicos e dopaminérgicos. Ela promove a dessensibilização significativa dos receptores beta-adrenérgicos, downregulation. E o milnaciprano, ele é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, não tem afinidade com receptores colinérgicos, muscarínicos, ou seja,
alfa-1 adrenérgicos, histamínicos H1, dopaminérgicos 1 ou 2 e receptores benzodiazepínicos e opioides. A farmacocinética é rapidamente absorvido por via oral, pelo trato intestinal, gastrointestinal. A venlafaxina é extremamente metabolizada pelo fígado, pela CYP206, tendo um único metabólito ativo. A meia-vida da venlafaxina é 5 horas. O milnaciprano não sofre metabolização pelo citocromo P450 e circula no sangue da forma inalterada e conjugada, proporções iguais, meia-vida de 8 horas. A eliminação é renal. A principal via de excreção da venlafaxina é a urina, com a depuração renal de 49 mg por hora quilo e de 94 mg por hora quilo. O milnaceprano é eliminado da forma inalterada, principalmente pelos rins, 90% da dose administrada após ser secretado pelo tubo renal, tendo uma clearance da ordem de 40 litros por hora. Os efeitos indesejados, eles são náuseas, é o problema mais comum durante as 2 primeiras semanas. Tem discretos aumentos da pressão arterial proporcionais à dose, ocorrem com doses altas. Os sintomas de descontinuação são irritabilidade, ansiedade, náusea, ocorrem muitas vezes quando o fármaco é interrompido de forma abrupta. Os efeitos adversos mais comuns na venlafaxina é a náusea, que ocorre em cerca de 25%. Também foi observada cefaleia, tontura, boca seca, sonolência, insônia, sudorese, constipação, anorexia, nervosismo e disfunções sexuais, que em doses mais elevadas pode promover hipertensão arterial, insônia e agitação. Os efeitos adversos do milnaciprano são mais comuns: a vertigem, a diforese, ansiedade, fogachos, que é onda de calor, a disúria, que é ardor ao urinar. Outros efeitos relatados, como na frequência, são náusea, vômitos, gerostomia, que é boca seca, constipação, tremor e palpitações. A toxicidade dele é semelhante aos inibidores da captação de serotonina. A interação medicamentosa. Por a venlafaxina apresentar um risco pequeno, ela apresenta um risco pequeno de interação medicamentosa, porque ela possui baixa ação inibitória do ciclomo P450, ela tem uma meia-vida curta de 5 horas e um grande volume de distribuição e ligação proteica baixa. E o milnaciprano também apresenta baixa teor de interação medicamentosa, porque ele não sofre metabolização hepática, não requerendo reajustes posológicos em portadores de insuficiência hepática. Em pacientes com insuficiência renal, com clarância de creatinina 60 mg por minuto, é recomendado reduzir a dose ou alterar a frequência de administração do fármaco. Continuando, vamos para a 5ª classe, que é o inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina e dopamina. A bupropiona, dependendo da fonte, ela pode ser classificada nessa classe ou como um antidepressivo atípico ou até discutida separadamente. O seu mecanismo de ação, ele consiste que ela é um inibidor seletivo da recaptação neuronal de catecolaminas, a noradrenalina e a dopamina, e vai ter um efeito mínimo na recaptação da serotonina, e não vai inibir a MAO, que é a enzima monoaminoxidase. O seu metabólito, que é a hidroxibupropiona, pode contribuir também para os efeitos terapêuticos da bupropiona. A sua farmacocinética é que a fase terminal de eliminação ela tem uma meia-vida de 21 horas.
Apresenta também uma alta ligação proteica, 84%, e uma eliminação via hepática e também renal, né? É importante notar isso porque os pacientes com cirrose hepática grave, eles devem receber uma dose máxima de 150 miligramas a cada 2 dias e deve-se considerar uma diminuição da dose em casos de insuficiência renal. E 87% da droga e de seus metabólitos ativos, eles são eliminados pela urina e 10% pelas fezes. Pode passar. As interações medicamentosas. A principal via de metabolismo da bupropiona vai ser a CYP2B6. Então, embora não pareça haver qualquer evidência de metabolismo pela CYP2D6 e esse fármaco ele seja frequentemente administrado junto com os inibidores da recaptação de serotonina, o potencial para interação com esses fármacos metabolizados pela CYP2D6 ele deve ser mantido em mente até que a segurança da combinação ela seja firmemente estabelecida. E na tabela a gente vê também algumas interações medicamentosas, né? Do álcool, que esse uso concomitante com o álcool ele pode aumentar o risco de convulsões e por isso deve ser evitado. Com a IMAUs, né? Os inibidores da monoaminoxidase, que é uma associação contraindicada porque pode potencializar os efeitos tóxicos da bupropiona, e também com ritonavir, porque aumenta o risco de convulsões, e os medicamentos que diminuem esse limiar convulsigênio, porque aumenta os riscos de convulsões, né? Pode passar. Então, a gente vê que essa aplicação clínica da bupropiona, ela é indicada para o tratamento da depressão, é uma prevenção do transtorno depressivo sazonal e também como um tratamento para a cessação do tabagismo. Ela pode melhorar os sintomas do déficit de atenção e da hiperatividade, o TDAH, e tem sido utilizada sem aprovação, off-label, para dor neuropática e principalmente para perda de peso. Alguns dos efeitos adversos, graves ou comuns vai ser agitação, insônia, cefaleia, vertigem, alucinações e convulsões. No trato gastrointestinal constipação, náusea e perda de apetite. E na pele, enzatema, que é uma alergia, urticária e prurido, que é uma coceira. Pode passar. Nas contraindicações, é bem visto que ela, já bem notada aqui, que ela não é indicada para pacientes com histórico de convulsões, né? Então, ela deve ser usada com cautela em pacientes que têm um baixo limiar convulsivo. Também tem que ter um cuidado em pacientes com transtorno alimentar, porque as alterações metabólicas encontradas nessa população podem predispor ao risco de convulsões com a bupropiona. Pacientes com interrupção abrupta de álcool sedativos, incluindo benzodiazepínicos, e em estados de apreensão. E as considerações terapêuticas é que ela vai possuir os menores efeitos sexuais entre os fármacos antidepressivos e a que menos induz mania do que os outros antidepressivos. Antidepressivos atípicos. Eles são chamados de atípicos, mas eles funcionam de forma diferente dos antidepressivos que foram citados aqui. Eu vou citar dois que são os dois mais principais que existem. A mirtazapina, o mecanismo de ação se dá através do aumento da atividade noradrenérgica e serotonínica central. A mirtazapina é um antagonista de auto- e heteroreceptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos e antagonista 5-HT2 e 5-HT3 pós-sináptico. Apresenta fraca afinidade pelos receptores 5-HT1A e 5-HT1B pós-sináptico. Sua afinidade pelos receptores histamínicos H1 explica o efeito sedativo. Apresenta fraca afinidade por receptores muscarínicos e dopaminérgicos.
Farmacocinética. A mirtazapina é bem absorvida pelo trato gastrointestinal, porém, devido ao metabolismo de primeira passagem, sua biodisponibilidade é de 50%. Apresenta cerca de 85% de ligação à proteína plasmática. Os picos plasmáticos são atingidos em cerca de 2 horas e o estado de equilíbrio em 5 dias, apresentando relação linear com a dose ingerida. A mirtazapina sofre metabolização hepática, principalmente desmetilização e hidroxilação, seguida de conjugação ao ácido glucurônico. Seus metabólitos são ativos e encontrados em níveis baixos. A meia-vida de eliminação é de 20 a 40 horas, mais longas em mulheres do que em homens. Os metabólitos são eliminados na urina, cerca de 75%, e cerca de 15% nas fezes. Efeitos colaterais comuns. A mirtazapina apresenta boa tolerabilidade. Os efeitos colaterais mais frequentemente relatados são sedação excessiva, ganho de peso, principalmente com o uso de doses baixas, boca seca, edema, obstipação intestinal e dispneia. Intoxicação. Os sinais e sintomas presentes em casos de intoxicação por mirtazapina incluem desorientação, torturas, comprometimento de memória, taquicardia e sedação excessiva. O tratamento inclui medidas de suporte geral e monitoramento das funções vitais. Pode-se empregar medidas para reduzir a absorção com indução de hemimnese e lavagem gástrica seguida de administração de carvão ativado. Ainda não existem estudos controlados sobre o uso da mirtazapina na gestação em humanos. Sugere-se evitar o uso na gestação. Não sabe-se se a mirtazapina é distribuída para o leite materno. A diminuição da eliminação da mirtazapina em idosos, 40% entre homens e 10% entre mulheres, e a diminuição da função renal pode exigir ajustes da dose. Trazodona. O mecanismo de ação postulado para a trazodona envolve a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. A longo prazo, ocorre a desensibilização e diminuição no número de receptores beta-adrenérgicos e 5-HT2. Apresenta atividade antagonista de receptores alfa-1 adrenérgicos e antihistamínicos, mais relacionados aos seus efeitos colaterais. O metabólito ativo MCPP também apresenta algum grau de atividade serotonérgico pós-sináptico. Farmacocinética. A trazodona é bem absorvida pelo trato gastrointestinal e, se inserida nas refeições ou imediatamente após, pode haver aumento na quantidade absorvida, redução na concentração máxima e aumento no tempo necessário para atingir pico plasmático. Em geral, os picos plasmáticos são atingidos em 2 horas. Apresenta alta ligação proteica, cerca de 90%, e sofre hidroxilação hepática. Sua meia-vida é de 6 a 11 horas. A eliminação é 75% renal, predominantemente com metabólitos inativos, e 20% biliar. Seu metabólito ativo é o MCPP. Efeitos colaterais comuns. Os efeitos colaterais mais frequentes da trazodona são sedação, hipotensão, osteotáxica, tontura, cefaleias, náusea e boca seca. Reações alérgicas e irritações gástricas podem aparecer. Alguns relatos de casos sugerem associação entre a trazodona e o aparecimento de arritmias em pacientes que já apresentavam contrações ventriculares prematuras ou prolapso da válvula mitral. Intoxicação. Casos de intoxicação por trazodona frequentemente se caracterizam por apresentar sedação, hipotensão, perda de coordenação muscular, náusea e vômitos. O tratamento consiste na redução da absorção com lavagem gástrica e administração de carvão ativado na tentativa do aumento da eliminação com diurese forçada e na absorção de medidas de monitoramento cardíaco e de suporte. O uso da trazodona na gestação é contraindicado.
Estudos em animais associam o uso da trazodona a malformações fetais. A trazodona é excretada no leite materno e o aleitamento é contraindicado. Em pacientes com comprometimento hepático ou renal, seu uso deve ser feito com cautela, em função de alterações no metabolismo e excreção da droga. Para concluir, já vimos que, para além dos inúmeros antidepressivos, interações e mecanismos de ação, a depressão é uma doença que ainda é vista como, por muitos, assim, falando bem na nossa língua, na nossa linguagem informal, na verdade, é vista como mimimi, enfim, várias outras questões aí que a gente poderia trazer também. Mas ela pode afetar a vida social, humor, hábitos alimentares e ou funcionamento do corpo de modo geral. É uma doença que tem sim tratamento. Já vimos aqui hoje na nossa apresentação algumas das opções com antidepressivos e requer ajuda profissional. O diagnóstico é feito por um médico psiquiatra, mas também pode ter ajudas com profissionais da área da psicologia. E a depressão, como muitos pensam, não se resume apenas à tristeza. Vimos também, durante a apresentação de Adna, muitos sintomas lá no início, a gente pode lembrar. Então, não se resume apenas a uma pessoa triste. Então, devemos sempre estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. Muito obrigada. Qualquer dúvida é só mandar para a gente lá no fórum. Mais uma vez, obrigada.